Fala galera, bem-vindos ao canal Caderno Ciência. Eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o Chat GPT, que é aí uma notícia que saiu agora aqui na Nature, que ele gera um conjunto de dados falsos para apoiar hipóteses científicas. Vamos falar também, aqui dar um exemplo de um site que vocês podem acompanhar os terremotos que acontecem no mundo, né? Os sismos. Vamos falar sobre um estudo genético massivo que aconteceu e que descobriu quais são os genes ligados ao vício em cannabis, né? E vamos falar uma notícia interessante também, que os cientistas conseguiram calcular quanto tempo de exercício você precisa para compensar um dia sentado, né? Então nós vamos começar aqui pelo chat GPT, essa notícia bastante interessante que saiu no dia de hoje, né? É, os pesquisadores disseram que o modelo por trás do chatbot fabricou um banco de dados falso e convincente, mas o exame forense mostra que ele não passa por autêntico, né? Vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho da notícia aqui. Os pesquisadores usaram a tecnologia por trás do chatbot de IA para criar um conjunto de falsos dados, né, de ensaios clínicos para apoiar uma afirmação científica não verificada. Em um artigo publicado na JAMA Ophthalmology em 9 de novembro, os autores usaram o ChatGPT, né, para fazer essa análise desse dado sobre essas doenças aí. Aí os dados gerados pela IA compararam os resultados de dois procedimentos cirúrgicos e indicaram erroneamente que um tratamento é melhor que o outro, né? Aqui a Giuseppe Giancari, a cirurgiã oftalmologista, falou o seguinte: nosso objetivo era destacar que em poucos minutos você pode criar um conjunto de dados que não é apoiado por dados originais reais e também é oposto ou na outra direção em comparação com as evidências disponíveis, né? A capacidade da IA para fabricar dados convincentes aumenta a preocupação entre investigadores e editores de revistas sobre a integridade da investigação científica. Abre aspas, uma coisa era que a IA generativa pudesse ser usada para gerar textos que não seriam detectáveis usando software de plágio, mas a capacidade de criar conjuntos de dados falsos mais realistas é um próximo nível de preocupação, diz aqui a Elizabeth Bick, a microbiologista e pesquisadora independente, né, consultada. Os autores descrevem os resultados como um banco de dados aparentemente autêntico, mas quando examinados por especialistas, os dados falharam nas verificações de autenticidade e continham sinais reveladores de terem sido fabricados. Qual é a preocupação? Aqui eu vou deixar o link na descrição dessa notícia. A gente tem visto que até no mundo acadêmico tem muitos estudantes aí que estão na universidade, às vezes até na pós-graduação, que utilizam o chat GPT para responder trabalhos. Aí o que é que acontece? Pode ser que esses dados gerados não sejam de grande confiança. Isso é um problema para a pesquisa no Brasil, no mundo, né, em qualquer lugar, porque qualquer dado gerado de forma falsa pode gerar um problema muito grande dentro da pesquisa científica. Gera até um artigo válido, mas que foi feito por dados falseados, maquiados. E aí os cientistas estão se preocupando muito por essa condição dessas novas inteligências artificiais. O ChatGPT é um exemplo, mas é claro que existem outras que estão sendo desenvolvidas. Então é preciso ter muito cuidado, muita atenção se um estudante, principalmente do nível superior, de uma academia, estiver utilizando é, dados do ChatGPT para fazer suas pesquisas. Fica aí o alerta, tá? A outra pesquisa é sobre o estudo genético que encontrou genes ligados ao vício em cannabis, né? A canabidiol, que, por exemplo, é o princípio ativo encontrado ali na maconha. A pesquisa fala o seguinte: ao analisar o genoma de mais de 1 milhão de pessoas, investigadores identificaram trechos de DNA que podem estar ligados ao vício da cannabis. Eles também descobriram que algumas das mesmas regiões do genoma estão associadas a outras condições de saúde, como câncer de pulmão e esquizofrenia. As descobertas são evidências de que o vício em cannabis pode trazer riscos substanciais para a saúde e se o uso aumentar. Disse aí o Daniel Liveio, neurocientista da Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. Ele foi coautor do estudo publicado na revista Nature Genética, no dia de hoje. O consumo recreativo de cannabis é legal em pelo menos 8 países e 48 legalizaram o uso medicinal da droga para doenças que incluem dor crônica, cancro e epilepsia. Mas um terço das pessoas que consomem cannabis acabam por se tornar dependentes ou por consumir a droga de uma forma prejudicial à saúde. Estudos anteriores sugeriram que existe um componente genético que mostram ligações entre o consumo problemático de cannabis e alguns cancros e doenças psiquiátricas.
O consumo e a dependência de drogas pode ser influenciado tanto pelos genes das pessoas como pelo seu ambiente, o que torna extremamente difícil fazer estudo, disse a professora, a pesquisadora Levi. Mas a equipe conseguiu basear-se em dados de trabalhos anteriores, incluindo informação genética de fontes adicionais, predominantemente o programa do Milhão de Veteranos, né? Um biobanco de dados sediado nos Estados Unidos, com uma grande base de dados genética que visa melhorar os cuidados da saúde dos antigos membros do serviço militar. Então, olha só. Mais informações sobre os mecanismos biológicos que ligam o consumo da cannabis às condições de saúde fornecerão uma base melhor de evidências para a política e a prática médica. É, o estudioso aqui, o Joe Gellertner, geneticista psiquiátrico lá da Universidade de Yale, acrescenta que os investigadores precisam continuar a desenvolver este conhecimento e a utilizar a base de dados para compreender os riscos para a saúde do consumo de quem utiliza cannabis, tanto medicinal, desculpa, como de forma recreativa. Também vou deixar o link na descrição aqui da notícia. E por último, vamos tratar aqui sobre esse estudo bastante interessante que fala que os cientistas conseguiram calcular quanto tempo você precisa para compensar um dia sentado. Então, a pesquisa, resumindo, né, de forma básica, entrevistou, né, fez análise, uma meta-análise de 2020, analisou aí um estudo envolvendo 44.370 pessoas em 4 países diferentes, e a média dessas pessoas que ficavam sentadas era de 10 horas. Então, eles constataram que se as pessoas praticarem uma atividade física entre 30 e 40 minutos, aí que dá entre 150 e 300 minutos por semana, eles conseguem evitar uma grande quantidade de doenças e diminuir o risco de morte, né? Com esse estilo de vida que é mais sedentário para quem passa muito tempo sentado, né? Então, em outras palavras, praticar algumas atividades razoavelmente intensas, como andar de bicicleta, uma caminhada rápida, até fazer jardinagem, pode reduzir o risco de uma morte precoce ao nível que seria se não ficar sentado, na medida que isso acontecesse, né? Embora meta-análises como esta exijam alguma junção de pontos elaborada em estudos separados, né, com diferentes voluntários, escalas de tempo e condições, o benefício dessa pesquisa é que ela se baseou em dados relativamente objetivos e não em dados autorrelatados pelos participantes, né? O estudo foi publicado juntamente com o lançamento das diretrizes globais sobre atividade física e comportamento sedentário de 2020 da OMS, né, elaborado por 40 cientistas em 6 continentes, né? O British Journal of Sports Medicine também publicou uma edição especial para divulgar o estudo e as diretrizes revisadas. Então, as pessoas ainda podem proteger a sua saúde e compensar os efeitos nocivos da inatividade física. Bem, gente, era isso aqui, as notícias que eu vou trazer por hoje. Se der tempo, eu gravo um próximo vídeo. Então, um abraço, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta se você achou alguma notícia interessante que você quer que a gente traga e discuta aqui. Deixa aí no comentário que a gente pode fazer um novo vídeo, tá? Obrigado, obrigado pela atenção, até a próxima.